Seja muito bem-vindo a mais uma live de aquecimento para o nosso evento Segredos de Ouro. E hoje eu vou convidar aqui para participar com a gente nosso amigo, né, o primeiro aluno do curso, Jacques Muri, que é empresário no setor joalheiro no Rio de Janeiro. Foi o primeiro inscrito aí no curso Segredos de Ouro e hoje eu vou convidá-lo para bater um papo conosco. Meu amigo Luiz Guilherme já está presente aí, aluno também do curso, a pessoal entrando, sejam todos bem-vindos, pessoal. Beto participando, pessoal já entrando. Esperar aqui, Jacques fazer a solicitação. Aê! Cheguei. Entrou o homem! Muito boa noite, muito boa noite. Boa noite, meu querido. E aí, tudo bem com você? Como é que você tá? Sempre bem, meu querido, sempre bem. Graças a Deus, que maravilha. Pessoal, para quem não sabe, Jax, né, é um dos primeiros alunos aí do curso Segredos de Ouro, que na realidade foi o primeiro. E antes, Jax, eu queria que você se apresentasse para o pessoal, contasse um pouquinho aí da sua trajetória, enfim. E aí eu vou pegando um gancho por aqui também. Beleza, beleza. Muito bem. Meu nome é Jax. Acho que, primeiro de tudo, antes de me apresentar, o Ícaro, eu preciso te agradecer publicamente. Pena o Maurício não estar aqui conosco nesse momento, né? Mas te agradecer publicamente por tudo que vocês compartilham com a gente no Segredos de Ouro, mais do que só no curso, mas também no Close Friends. É um conteúdo muito importante, faz toda a diferença para nós, né? Então, eu não poderia começar de outra forma senão sendo agradecer a vocês. Cara, eu que agradeço demais, assim, pela confiança, que eu sei que realmente é uma. Maurício está falando aqui, está dizendo que daqui a 5 minutos vai entrar. Ele está na correria. Maravilha. Porque realmente, Jacques, quem não conhece, né, o outro lado da internet, a pessoa fica desconfiada, com medo e tudo mais, enfim. E de fato a gente dá a cara a tapa, né? Sim, Para sem dúvida. justamente para trazer o máximo de credibilidade possível para todos vocês. Mas eu deixo a palavra aí com você, enfim, eu acabei lhe interrompendo, como sempre. Sem problema nenhum. Então, veja, é, agradecimento feito, né? Eu acho que... Você perguntou o que mesmo? Eu queria que você se apresentasse para o pessoal, enfim, contar um pouquinho da sua história, o que você fazia antes de iniciar nesse mercado de joias, enfim. Ah, então, e minha formação é em advocacia, eu sou bacharel em Direito, né? Trabalho ainda com investimentos em bolsa, então essa foi minha principal fonte de renda durante muito tempo. E conheci o mercado do ouro, acho que um pouquinho antes de começar a pandemia, quando fui me casar, né? Na verdade, Uhum. quando estava nos preparativos para o casamento para fazer a aliança, né? E aí, ah, eu numa conversa com o Ourives, que ia fazer o par de alianças, né, descobri que o ouro estava em alta, né, e ele me ofereceu assim, uma, um serviço olha, o ouro está muito caro, né, você pode me pagar sua mão de obra, se você tiver o ouro a gente faz, né, e eu não tinha o ouro, Uhum. obviamente, mas eu tinha pessoas na família que tinham joias penhoradas na caixa, né? E Uhum. aí foi assim que aconteceu. Eu fui lá, resgatei, verifiquei que era possível lucrar com aquele tipo de operação e fui me ligando nos leilões, né? Então eu mexia com bolsa, ainda mexo com renda variável, ainda mexo com investimentos, mas hoje, Ícaro, depois do Segredos de Ouro, o ouro se tornou a minha primeira fonte de renda. Olha aí que Quando, maravilha. quando eu comecei lá em 2020, era a terceira fonte de renda, Uhum. né? Algo que eu fazia eventualmente, depois eu fui começando a fazer sempre leilões, né? Fazia eventualmente, e hoje se tornou a primeira fonte de renda. Entendi. Que maravilha, Jax. Que maravilha. Eu fico muito feliz. Jax, então, de fato, você realmente resolveu empreender, né, no setor joalheiro por conta de certo modo, assim, caiu de paraquedas, né, no mercado, de certo modo. Oportunidade, né? Oportunidade, Oportunidade. né? Ali começou com uma possibilidade de diversificar o investimento, né? E, e aí eu fui conhecendo de pouquinho em pouquinho, dando um passinho,
de cada vez, caindo, tropeçando, né? Infelizmente, a realidade do mercado de ouro é que o conhecimento não está disponível para todos, Sim. né? E foi aí que o Segredo de Ouro entrou, que você e o Maurício entraram na minha vida fazendo total Cara, diferença. deixa eu só. Que maravilha, Jax. O Maurício acabou de entrar aqui. Deixa eu Show. só publicar aqui uma coisinha. E vou adicionar também Maurício aqui. Aceitar. Jax, então você começou, né? Opa, Aê, chegou cheguei, o homem! cheguei. Fala, Opa, Jackson, tudo bem? Como é que tudo tá? ótimo, tudo ótimo, tudo ótimo, sempre bem. E Maravilha. você, Eu querido? entrei vendo uma frase que você acabou de dizer aí que eu achei fenomenal. Obrigado pela menção da gente em relação ao que agregou na sua vida. Pô, já entrei com uma frase dessa, eu vou ficar E até é tudo quietinho, verdade. Ícaro. Aqui eu tô realizado já, pode seguir. E é tudo verdade. O Ícaro não me pagou para falar isso. Não, Tenho certeza, tenho certeza. aqui tem que ser o mais genuíno possível. De fato, a gente quer mostrar isso, né? Pessoas que, de certo modo, a gente conseguiu impactar de alguma maneira, contribuir, nem que seja com 1%, mas que, de fato, fez com que esse 1% tornasse, né, que o negócio fosse mais promissor de alguma maneira. E eu fico feliz demais, Jax. E aí, dando continuidade, né? É, quando você iniciou, assim, qual dificuldade que você encontrou nesse mercado? Assim, porque você foi para casar, né? Você foi para comprar suas alianças lá. E É, aí o Ourives disse, ó, Jax, o ouro tá caro e você tem como conseguir a matéria-prima para que eu possa trabalhar. E isso aí despertou curiosidade em você e você foi aí que viu a possibilidade de entrar no negócio. foi assim. É, 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 eu tive um contato há uns 10 anos atrás com o leilão, porque a minha esposa, hoje esposa, né, na época era namorada, ela tinha me dito que ela enxergava a possibilidade de um negócio bem lucrativo com joias, Uhum. né? E ela tinha ouvido alguém falar que comprava, isso há muitos anos atrás, há 10 anos atrás, para ser exato, né? Foi a nossa primeira experiência. A gente comprou 2 lotes. Bom, vamos fazer uma experiência, né? Compramos 2 lotes no leilão, né? E tentamos vender. Só que esse é o grande desafio, né? A compra é um desafio no negócio e a venda um outro desafio, né? Naquela época, a gente não deu certo, a gente perdeu o dinheiro, né? Então deixei para lá. E aí ela já havia, eu falo muito de Camila porque ela faz muito parte disso, Camila é né? sua Ela está sócia do meu hoje, né? lado no Esposa e negócio. sócia nos negócios. Sim, ela é minha sócia no negócio, né? Ela está do meu lado aqui dia a dia na batalha. E ela quem me empurrou para o negócio propriamente Uhum. dito. Até no momento que o Ourives falou para mim, olha, consegue aí o ouro que a gente faz a tua aliança, foi ela quem falou, olha, lembra que eu já te falei há 10 anos, há 8 anos atrás, na época? Então, enfim, foi ela quem me empurrou para o negócio. E estamos aqui de mãos dadas, caminhando no negócio, graças ao Segredo de Ouro, a gente consegue dar passos firmes, né? Porque o conhecimento que vocês oferecem para nós é gigantesco, é gigantesco, desde a questão do teor, desde a questão da negociação, da compra, da venda, enfim, toda a abordagem que vocês fizeram fez toda a diferença. Inclusive, quando o Ícaro fala sobre as estratégias de compra, foi a grande virada para nós. Foi a grande virada para nós. Por quê? Nós já havíamos começado uma operação de venda online das joias seminovas, mas ainda engatinhando. O Uhum. que vinha estava legal, a gente anunciava para vender e vendia, e vendia. Né? Quando a gente fez o Segredo de Ouro, a gente já passou, né, por esse momento de aprendizado com vocês, a nossa visão na compra mudou, né? Completamente. A gente já conhecia a estratégia da compra no leilão, mas
um outro pensamento. Então, o Segredo de Ouro foi importantíssimo para nós, porque o nosso pensamento na hora de comprar a joia mudou totalmente, a nossa precificação mudou, a gente aprendeu a precificar, algo que a gente não sabia. E muitas vezes a gente perdeu dinheiro por isso, por não saber precificar da forma correta, por não olhar vitrine de joias, por não buscar ver a foto dos lotes, né? Então a gente errou muitas vezes e perdeu dinheiro muitas vezes por conta disso, né? Então o aprendizado que a gente teve com essa mentoria foi sensacional, porque mudou para nós a mentalidade na hora da compra, mudou, nos trouxe possibilidade dentro de algo que a gente já estava começando a engatinhar a fazer, né, que era a venda online, e a possibilidade da venda no melhor preço, que ao final da história, quando eu não. Assim, a gente separa o negócio, né? Uma parte que a gente arremata vai para a joia, outra parte, a joia não está legal, vai para a fundição. Então, essa possibilidade que vocês trouxeram para a gente, isso é fenomenal, principalmente para nós que não tínhamos esse conhecimento, né? E o mais engraçado é que eu já me deparei com duas pessoas que eu negociava no passado, o metal, que negociam com vocês. Olha só. O Interessante. último, eu mandei a foto lá pro Ícaro, poxa. Você lembra, Ícaro? Lembro, lembro, lembro. Eu estava lá no escritório do Fernando, Fernando, gente boníssima. Fernando. Enfim, ele negocia com vocês, eu vendia para eles. E agora temos a possibilidade de negociar diretamente, Ele né? estava Isso é incrível. Isso É leva a o nosso mesma negócio aqui negociação, para né? outro patamar. Que maravilha, que É, maravilha. e eu queria até fazer um comentário aqui, né? Porque você passou por tópicos bem interessantes do ponto de vista da análise do negócio, né? Para quem está aqui assistindo a live, é, quem já é do ramo ou quem não é que está aqui, o ouro ele é um ativo muito valioso, né? E fora que você tem ainda diamantes, pedras. Então, quando eu comento nos stories que o dinheiro está nos detalhes, é porque realmente está. Né? Às vezes você deixa muito dinheiro na mesa pela falta da técnica da precificação. Né? Eu Sim, acredito que é uma curva de aprendizado, né, que se passa e acaba que o treinamento ele filtra dentre as possibilidades estratégicas de venda das peças ou até a colocação do metal, mas tudo tem sua estratégia, né? Por exemplo, eu enxergava muitas vezes, tipo assim, o preço é chegar lá e bater, martelar, martelar. Só que o preço, quem opera o leilão de forma profissional e cada vez mais se aprimora, tem um porquê daquele preço. Não é aleatório é. olhar ali o preço da bolsa, dar mais ou menos um chutômetro. Então, assim, qual a condição de mercado, se essa peça vai ter uma possibilidade de recolocação no mercado, ou se vai ser uma peça para fundição, né? Então, existem variáveis aí que transformam você num estrategista. E eu Sim, acho que se tem algo que o empresário precisa ser, é estrategista, muito. né? Porque os cenários eles vão mudando, o tipo de material também vai mudando e você vai ganhar dinheiro tanto na reciclagem da joia quanto na revenda da joia, né? Por exemplo, qual que você tem a preferência após o treinamento, né? Você hoje prefere focar na recolocação das peças, ou seja, na revenda das joias, ou você prefere focar na parte do metal, da sucata? O que você gosta mais, O meu Jacques? foco é a recolocação das joias. É a Ah, recolocação das joias. Eu enxergo um potencial enorme na fundição, né? Eu enxergo potencial nisso, mas o meu foco é a recolocação, porque ali que está a margem de lucro, né? Sem falar que como você bem disse, quando a gente começa a agregar, a pensar nas pedras preciosas, nos diamantes, a gente agrega muito valor nessa hora, né? De recolocar as joias. E aí o nosso negócio ele tem um potencial explosivo. Explosivo. Simplesmente explosivo. A fundição é um bom negócio? É sim. É um ótimo negócio. Mas a recolocação é um negócio também sensacional. Óbvio, também tem muitos desafios. Não é fácil vender, principalmente online. Eu
em conversa com familiares meus essa semana sobre o negócio, eu tinha me ligado que no meu perfil de venda, né, nem eu nem Camila, a gente nunca colocou o rosto lá para ninguém ver. É essa mão aqui que vende, porque eu seguro as joias com a mão e tiro uma foto ou faço vídeo, e a minha voz. As pessoas confiam na gente sem conhecer essa cara que vocês estão vendo. E Muito isso show. é sensacional. E isso é sensacional. Eu fiquei imensamente. Eu não tenho palavras para descrever a minha surpresa quando eu percebi que o nosso perfil estava vendendo muito bem e que, por mais que eu tivesse arrematado alguns volumes relevantes, mas que não estavam sendo suficientes para suprir a demanda que o nosso perfil estava tendo, né? E simplesmente eu estava ali, eu não tinha aparecido ainda. Eu só falava com as pessoas pelo áudio e só mostrava a minha mão mostrando as joias, né? E agora, devagarinho, a gente está crescendo, já estou aparecendo, Camila também está aparecendo para alguns clientes. Começamos ontem a aparecer, né? Mas é isso. É um negócio cheio de desafios. Existe o ouro, no negócio como um todo, independente do foco, seja a fundição, seja a recolocação das joias, tem muitos desafios para serem vencidos. Mas, eu acho que com conhecimento, né, a gente consegue vencer. Nós estamos conseguindo vencer e o pessoal do Segredos de Ouro do Rio de Janeiro, que a gente já teve contato, o Caio, já vi que está aí, o Robert falou que tinha um compromisso, não ia conseguir via a live, mas a gente trocando ideia também, a gente consegue, assim, buscar formas de vencer os desafios do dia a dia do negócio e, sem conhecimento, sinceramente, é impossível. Eu já teria desistido se não tivesse encontrado esse curso. Sim. Maravilha. Já que uma das observações que eu faço aqui é algumas pessoas, né, eles têm medo da concorrência e tudo mais. Às vezes até eu recebo alguns comentários de pessoas que acham que, oh, para de passar esse conhecimento aí, enfim. Que é, como eu sempre falo, que é a questão do mercado, do nosso mercado, que é muito escasso de informação de fato, né? Sim. E aí, o que eu achei interessante foi que várias pessoas do Rio de Janeiro acabaram entrando na primeira turma do Segredos de Ouro e vocês acabaram se reunindo também, entre vocês mesmo aí. E assim, Sim. cria-se um network, né, bem interessante, porque existe a troca do conhecimento entre vocês, né? E existe a facilidade de vocês estarem na mesma cidade também. Sim. O que seria concorrência se tornou em parceria. Sim. Né? E outra coisa bem interessante, que são algumas novidades, Maurício, que eu vou já antecipar aqui, que você sabe que eu tenho uma língua grande e não consigo segurar Não as aguenta. informações. Quer divulgar um segredo, é só falar. Só dá um passinho atrás, Segredos de Ouro, justamente é isso, porque a gente revela os segredos, entendeu? Não guardamos os segredos. Nós revelamos os segredos de ouro. É verdade. Exato. É verdade. É verdade. E aí, os segredos estão todos revelados. A gente tem dois planos assim bem audaciosos, eu e Maurício, justamente em relação ao fortalecimento do Segredos de Ouro, né? E uma deles é o próprio marketplace que a gente está desenvolvendo para que vocês possam, né, fazer negociações dentro de uma plataforma. Então, quem é membro do curso vai poder fazer essa troca de joia e tudo mais, enfim, todo com respaldo, né, documentado. Mas, assim, o que é interessante, Jacques, é porque vamos, por exemplo, eu tenho um relógio, eu tenho esse relógio aqui e não consigo fazer, vamos dizer, a venda de um Rolex, certo? Sim. Desse modelo. E aí, a partir do momento que eu não consigo, eu coloco lá na plataforma que talvez você tenha cliente para um relógio como esse, entendeu? E da mesma maneira, você talvez tenha uma joia que você não tem cliente para ela, e aí outro participante tem interesse na joia que você vai postar lá dentro, e aí acaba acontecendo
essa troca aí, essa negociação, né? É isso que acontece. É isso que acontece. Por exemplo, o Robert, da Império das Joias, o perfil dele é joia masculina. O meu perfil é joia feminina. Uhum. Né? Então, a gente faz essa troca. Né? Uhum. A gente faz essa troca. Ele faz joia por encomenda. Então, por exemplo, hoje eu levei um metal lá para ele porque ele não tinha disponível, ele tinha uma Olha encomenda. que Né? sensacional. Então, as coisas, né, passam a fluir muito mais. O que antes era uma jornada solo, deixa de ser. Né? E isso é sensacional para qualquer negócio. É muito desafiador você vencer num negócio que você não tem conhecimento, conhecimento é escasso, e você está sozinho. Para onde você olha ao teu redor, as pessoas te encaram como concorrente, não como parceiro. Então é muito difícil Nossa, você matou a você palavra. conseguir vencer esse negócio. Mas quando você se une com pessoas do bem, que estão trabalhando de forma correta para somar esforços, aí a gente consegue desenvolver um potencial que é imensurável. Isso É. só, no caso do ouro, só Segredos de Ouro pôde nos proporcionar isso. Eu acho que todos nós, a gente consegue, a gente está muito melhor depois do Segredo de Ouro do que antes, com certeza. E Jacques, justamente porque essa questão do conhecimento, assim, você falou uma coisa que marca época nesse universo da joia e do ouro, que é a restrição de informação, né? Porque, naturalmente, todo negócio tem o seu segredo. Mas uma coisa é um segredo de você ter uma estratégia comercial, uma estratégia de marca. Agora, no nosso mercado, não era só uma questão de estratégia da pimentinha do comercial, era tudo. Então, eu já conheci casos de pessoas que falavam que é impossível ser formal, é impossível entrar no leilão, mas é porque ele falava que era impossível para você, para depois vender a joia para você, né? Enfim, então, isso sempre foi muito usado. E assim, eu acho que tá tudo bem, foi uma fase, né? Só que aí entrou dois doidos no mercado e falaram, quer saber? Vamos pegar isso aqui, ó, vamos abrir, vamos jogar o tabuleiro pro alto, porque mudou a visão de negócio. Tanto que o que eu enxergo e o Ícaro e eu enxergamos nas Segredos, né, que é muito daquilo que nós somos, por mais que a gente hoje está num papel de ensinar, né, e de passar conhecimento, passar resultado, a comunidade por si só, ela é valorosa porque existem membros ali que são fantásticos, né? A gente teve, por exemplo, ao longo dessas interações, no próprio Close Friends da Segredos de Ouro, o pessoal comentando bastante, tirando dúvida, a Sim, eu gente mesmo conhecendo já histórias creio. fantásticas como a sua história, como a história de outros alunos que passaram na live. Às vezes um comentário teu, você fala, nossa, olha que insight, olha que sacada, bacana. Então, acho que isso fortalece você, nos fortalece para a gente crescer quanto parceiros. Porque a relação do ouro, eu acho que não existe mais cliente-fornecedor. Eu enxergo parceria. Então, quanto grupo, o quanto a gente não vai ser muito mais forte, né? Sim, sem dúvida, sem dúvidas. Isso é sensacional. Maravilha. Jacques, e sobre o portfólio de joias, o que é que você achou quando você entrou lá? Enfim, inclusive, tá Já tendo comprei, né? alimentado, está sendo alimentado. A gente tá até contratando pessoas para fotografar, porque é muito lote, é muito lote. Eu não dou O que eu conta, posso é muito dizer lote. sobre o portfólio, o que eu posso dizer é o seguinte: já comprei, quero comprar mais. Eu Só tô, depende de você. eu tô segurando o homem, Maurício, tô segurando. Não, é porque a gente vem trabalhando nas fotos, tudo para qualidade. Então, as próprias negociações que ocorreram já é o esboço desse marketplace, né, Ícaro? Então, a gente já Exato, veio aquecendo as turbinas, que a gente não aguenta ficar parado, né? exato. E aí, depois do sistema pronto, vai evoluir muito mais. Já Acho que quem pensa, só um instante, acho que quem pensa em trabalhar no mercado de joias, na recolocação das joias, sem dúvida nenhuma, o projeto de vocês é perfeito, cabe perfeitamente. Por quê? Óbvio,
não dá para concorrer com o leilão. Não dá. No leilão a gente consegue uma excelente condição, né? Mas a gente não consegue tudo que a gente quer, a gente não consegue tudo que o nosso cliente demanda, né? E aí o portfólio de vocês vem para suprir isso e fechar o quebra-cabeça, né? É simplesmente, para mim, para o que a gente desenhou de negócio, é perfeito. É perfeito. A gente poder contar com o estoque de vocês para uma demanda que uma cliente tem e a gente não tem como suprir, para ter novidades realmente, para a gente trazer sempre novidades e joias diferentes, porque isso faz a diferença no negócio. A gente precisa estar sempre apresentando novidades para as pessoas, para elas se engajarem no nosso negócio, com o nosso negócio, né? O nosso perfil, né? Então, a gente tem que gerar interesse. E o leilão tem os seus desafios, né? Então, a gente paga hoje, arremata hoje, né? Pega daqui a 20 dias. Nesse período, se você não tiver joia, você tira a joia de onde, né? Se tu Então, é perfeito. né? É perfeito. Sim. Até porque a cliente que não compra, que quer comprar comigo, se eu não tenho para atender, ela vai comprar em outro lugar. A concorrência está aí, existe. Né? Existe. Eu não vou ser o único vendedor, mas eu quero me tornar o que as minhas clientes confiam. Né? E eu quero sempre atender a demanda de todas elas. Então, para mim, o portfólio de vocês é sensacional, é perfeito. Eu quero mais. Perfeito. Maurício, eu não sei se você sabe, uma curiosidade aqui sobre Jax, que ele comprou o curso, ele conseguiu comprar o curso antes mesmo do curso ser lançado. Você acredita? Sério? Ele pegou o link antes de sair? Eu fui testar o link de pagamento. Ele viu e passou o cartão de crédito. Como foi, Jax? Conta aí, pessoal. Foi assim. Fundo de cena, fundo de cena. Eu já acompanhava o perfil do Ícaro há algum tempo, né? Acho que desde o início do ano passado, tá? E aí, em agosto do ano passado, eu mandei uma mensagem para o Ícaro falando que eu queria ser o parceiro comercial da Curicomex, né? Eu tinha metal, Sim. então eu queria ser parceiro deles, né? Não tive resposta. Ícaro não me respondeu, né? E eu provei para ele, eu mandei o print. E aí foi em outubro, né? Início de outubro que ele fez esse teste. Eu estava num bar. Estava esperando o meu pedido, com o celular na mão, e vi os stories. Como eu já acompanhava o Ícaro, eu não pensei duas vezes, eu cliquei no link, peguei meu cartão de crédito, coloquei lá e está tudo certo. Eu não vou perder essa oportunidade. A minha maior decepção foi questão de minutos, nem 5 minutos depois ele mandou a mensagem dizendo que era teste, que ainda ia demorar, enfim, paciência. Então você foi o 01 oficial, ué. Então você é o 01 mesmo. Eu estornei a compra dele, mas eu disse a ele, Jax, você vai ter um bônus aí, o que você quiser, você vai ter um bônus aí comigo. Enfim. Pois é. Foi bem interessante. Mas valeu a pena. A confiança. E assim, foi muito fantástico, Maurício. Se eu conhecer pessoas como o Jax, enfim, são pessoas maravilhosas que acabam entrando na nossa vida. Como tem outras pessoas que eu nunca nem vi pessoalmente, mas considero como amigos, assim, que já me acompanham há algum tempinho. Então, para mim, isso é fantástico. Internet, mais uma vez, né? Cada vez mais agregando, né, de forma positiva na vida das pessoas. Sem dúvida. E para você ver como tudo é perfeito. Há 10 anos atrás não tinha rede social, não tinha um Instagram. Como é que eu ia conhecer vocês? Né? Eu ia estar sofrendo muito no negócio. Ainda bem que eu voltei para o negócio agora, já num novo momento da internet, e foi fácil encontrar o Ícaro com o perfil dele e, enfim, estamos aqui. Pois é. Jax, e até, por exemplo, o Ícaro e eu nos conhecemos pelo Instagram também, então você vê que é uma rede de conexões, né? E o quanto é importante hoje a internet no negócio como um todo, que te abre
totalmente os horizontes, né? Como você comentou, de essa transformação do teu negócio no digital, colocando a mão. Existe uma preocupação do setor em relação à segurança, né? Mas, assim, fato é, tem como fazer de forma segura, né? Sem exposição, mas de uma forma medida, ao mesmo tempo que o rosto ele é primordial. Porque, por exemplo, o Ícaro, eu acho ele um cara fenomenal comercialmente, porque a própria imagem dele já passa credibilidade. Eu olho pro Ícaro e falo, pô, esse cara é gente boa, eu não sei. Eu olho aqui e penso assim, e não é porque nós somos sócios, não, porque de começo já foi assim. E essa identificação, né, que a gente está criando várias amizades, e já que a gente não tinha oportunidade ainda de eu ter conversado com você, mas eu quero dizer que está sendo um prazer enorme poder te conhecer mais. E o que eu gosto, assim, é que a nossa comunidade é muita gente trabalhadora e gente humilde, pé no chão, sabendo que precisa crescer, precisa aprender, precisa evoluir, né? Então, acho que por isso que a gente, né, Ícaro, acaba criando essa amizade, porque acaba que a relação que a gente tem mestre e aluno, ela é pontual para poder te fazer ir para um resultado, mas não tem uma hierarquia, é horizontal o negócio, é conversando, é debatendo, tem aluno que está contribuindo até com ideia de novos treinamentos, colocação de novos módulos. O Jackson que está na primeira turma, ele vai ter acesso aos outros módulos que estão sendo colocados também para a segunda turma. Então, assim, realmente, eu acho que a gente já tem, Ícaro, no final das contas, uma cultura, uma identidade nossa, que é essa humildade, né? Esse pé no chão e vontade de trabalhar. E Porque além dinheiro do mais, fácil não tem, né? É trabalho. e além do mais, né, a gente é acessível para os alunos, né? Sim. Eu dou meu telefone pessoal, inclusive, acho que Maurício caiu, eu acho. Inclusive, eu dou até o meu telefone pessoal, eu acho que descarregou o telefone dele. Mas, enfim, eu dou o meu telefone pessoal para que qualquer dúvida me chama no WhatsApp. Se eu conseguir, se eu não ver, aguarda aí que depois eu vou responder. Mas é sempre o que a gente criou, né? É muito interessante por conta que... Ó, Maurício caiu, vou ver se eu coloco ele novamente. Porque essa questão da comunidade realmente fortalece muito. E outra coisa, Jacques, muitas aulas estão sendo atualizadas, né? Sendo gravadas, principalmente sobre a questão das vendas também, né? Existem funis de vendas que eu estou gravando essas aulas para que antes a gente testa para poder, a gente valida para poder depois liberar aí para vocês. Tem até uma mentoranda nossa, a Vitória, né? Não sei se ela está aqui assistindo, mas ela teve uma mentoria conosco semana passada e hoje ela fez uma oferta, um lançamento das joias dela, né, na internet e assim, foi fantástico. Eu acabei acompanhando, entrando no grupo lá de vendas dela e assim, não parava, não parava. E assim, para mim é muito gratificante, né, saber Nossa, que fiquei muito uma feliz com isso aí. estratégia está dando resultado. Que de fato eu me importo muito com o que eu falo. Eu acho que a única coisa que eu tenho na vida é a minha credibilidade, Jacques. Então, se o cara tirar isso de mim, eu não tenho nada, entendeu? E por isso que eu procuro honrar tudo que eu falo, procuro entregar o máximo. Justamente essas questões da aula, inclusive até estou dando uns arroxos aqui em Maurício para a gente gravar mais conteúdos também, atualizações, né, porque muda, o mercado muda, ele é muito dinâmico. Uma estratégia que a gente passa hoje para vocês, quando é amanhã, dependendo da flutuação do preço, já muda o cenário completamente. Então, exige que a gente tenha realmente disponibilidade para estar junto com vocês e estar sempre gravando conteúdo novo para atualizar cada dia a plataforma. Então vai subir, novidades aí. A própria compra de Estamos cautela, aguardando. já liberei algumas aulas, faltam liberar outras. A própria questão da compra, da venda das joias, né? Estratégias de venda pelo WhatsApp, enfim, automação, muita coisa interessante aí. A gente vai jogar também. Então, assim, coisas que a gente quer agregar para pecar pelo excesso. Quando a pessoa pensar no que a gente está fazendo, a gente já entregou 10 vezes mais do que a pessoa pensou. E aí, uma das recomendações que eu até
falei, né, para a primeira turma, foi sempre pegar o feedback de vocês. Porque assim, ó, Jax, o que você achar que está faltando em relação a conteúdo, me diz. É tanto você quanto o Thiago, da Jardim Joias também, me deu muita orientação. Ícaro, acho que se você falasse sobre tal coisa, seria interessante. E aí eu vou lá, tento buscar o conteúdo e boto lá na plataforma, entendeu? E assim, é sempre atualizando para ficar realmente fantástico, né? Já tem mais de 60 aulas lá gravadas. Vai daqui, enfim, vai ter aula lá que não acaba mais. Não, e detalhe, Infinito. quando expandiu, né? Porque quem acompanhou o primeiro lançamento foi dedicado ao leilão da Caixa Econômica, né? Então, focado no leilão. E aí, conforme a gente passou, aí o pessoal aproveitando, enfim, como o próprio Jax relatou aqui, acontece que a gente percebeu que a pessoa que está ali trabalhando no leilão, ela compra balcão, ela compra cautela, ela vai meio que expandindo. Então, a visão que a gente teve foi, pô, peraí, dá para oferecer mais para você não só viver do leilão, mas viver da compra e venda de ouro e joias. E viver bem, né? Ou seja, fazer o seu negócio certinho, controlando as margens, tendo um ganho bacana. Isso tudo à base de muito conhecimento, né? E aí, Jacques, assim, dentro dessa sua jornada, né? Por exemplo, já que você já comentou da questão do leilão, tudo, e eu sei que o Ícaro comentou comigo que você já interagiu com ele em relação a dúvidas sobre comprar de cautela e essas outras possibilidades. Como que você viu, saindo um pouquinho da figura do leilão, né? E indo, por exemplo, para essas outras modalidades de compra, que você foi tendo acesso, foi expandindo aí a sua visão, como que você acredita que contribuiu para o seu negócio de venda de joias, além do leilão? Olha, eu ainda não executei as outras estratégias, né? Tá. Por quê? Existirão mais desafios, né, do que nós já enfrentamos, né, para poder começar a fazer a compra balcão, para começar a fazer a compra de cautelas, né? A gente trocou um papo, foi muito proveitoso, né? Eu consegui compreender perfeitamente a ideia do que é a compra de cautela, do que é a compra balcão, mas aí é uma estratégia, são estratégias, né, que eu ainda não executei, né? Mas eu consigo perceber, por exemplo, em conversa com parceiros do Segredos de Ouro aqui do Rio de Janeiro que tem a compra balcão, eu consigo perceber esses desafios, eu consigo perceber a diferença, porque a gente troca ideia, né? E no nosso trocar de ideia, eu consigo perceber a diferença neles. No meu caso, eu sou focado em leilão e hoje, por exemplo, eles têm uma compra balcão que alguma coisa ele remete para mim. Quando eu compro uma peça masculina, eu mando para eles. Enfim. E a gente está bolando aqui uma estratégia para poder todo mundo focar nessa compra de cautela, né? Então, a gente está elaborando algo para fazer essa compra em parceria, porque a cidade do Rio de Janeiro ela é muito grande, né? Só a cidade ela Nossa. é muito grande e aqui nosso leilão é fantástico, né? Sinceramente, eu nem gosto do leilão daqui porque a concorrência é muito grande. Eu prefiro viajar. Sim, sim. Eu Mas tem prefiro muita oportunidade, já. viajar. Muita Oi? oportunidade. Tem muita oportunidade aí, né? Os Tem Sim, maiores muita leilões de operação. do país é o do Rio. Um dos maiores. né? Muito volume. Então, eu consigo enxergar oportunidade, mas ainda estou me preparando para essas oportunidades, que é eu diretamente fazer a compra balcão e fazer a compra de cautela. Mas todo mundo que eu conheço, mesmo fora do Segredo de Ouro, faz tudo isso. Faz tudo isso. Obviamente, eles não fazem com a proteção que o Ícaro em conversas, apresentou para mim as possibilidades de contrato. Eles fazem a coisa no As mais alto cegas. risco, As cegas. no mais alto risco, né? E isso é um diferencial, né? Eu percebo como a operação acontece aqui no dia a dia, né? E quando
eu tive essa conversa do Ícaro, ele me abriu os olhos para possibilidades que eu vejo que muita gente está comprando a cautela e não está se protegendo, não está tentando se garantir. Está entrando num risco que é muito grande, a gente sabe. Né? Sim. E, Ícaro, eu acho que é bacana só pontuar, porque o pessoal está Contextualizar perguntando aqui, sobre o que é né? Qual é, cautela. Se puder a falar. diferença de cautela, na realidade, a compra de cautela são compra de contratos, né? De joias, de pessoas que têm joias penhoradas na Caixa Econômica. Então, nós ensinamos como você prospectar essas pessoas irão entrar em contato contigo, e aí você acaba comprando essas joias antes mesmo que elas vá para leilão. E dessa maneira você consegue margens melhores de negociação, enfim. Então, nós ensinamos de maneira correta, diante do que é exigido pela Caixa Econômica Federal, com os contratos, enfim, tudo da questão, tudo com a formalização adequada. Para não mentir, eu fiz essa operação uma vez, mas foi com um conhecido. Sim. Então era um risco mais controlado, né? Uhum. Mas eu fiz essa operação da compra da cautela uma vez e deu super certo. Né? Deu super certo. Deu para perceber ali quais são. Eu acho que numa operação, qualquer negócio que envolve risco, e é um risco alto, a gente precisa conhecer os riscos. Tem que administrar os riscos, né? Para poder administrá-los. Porque se a gente não conhecer, aí eles se tornam gigantes, né? A surpresa vem e geralmente ela não é nada agradável. Então, eu tive uma experiência de compra de cautela, foi super de boa, foi com conhecido, mas foi super de boa, eu segui as orientações que o Ícaro passou, né? E mais para frente, a gente planeja se organizar para tornar essa compra rotineira, né? Trazê-la para dentro do nosso negócio. 50% da minha operação hoje vem, né, do meu faturamento, vamos dizer assim, vem da compra de cautela. E eu não digo que eu sou pioneiro, né, mas um método que eu trago, que eu ensino no Pro e Segredos de Ouro, pelo menos na minha operação, ela funciona de uma maneira já tão bem orquestrada, vamos dizer assim, Jacques, que eu muitas vezes não vi nem quem era a pessoa que eu estava comprando, pra você ter ideia. Toda a É compra, incrível. cansei de estar em São Paulo e a operação acontecendo aqui e assim, tudo na base do contrato, mas também tinha a confiança, né? E tinha como automatizar também a operação. Obviamente, existem algumas nuances aí, existem alguns riscos que é bom você. Eu aconselho você fazer isso. Não, depende da operação que você está fazendo. Mas no meu caso aqui, na minha situação aqui, assim, roda 100% de uma forma redonda que não precisa da minha presença, por exemplo. Enfim, são Isso é coisas que sensacional. você, com a prática, vocês vão ajustando, entendeu? Vão ajustando as operações. Enfim. E modulando o risco também, pessoal. Porque assim, Exatamente, eu me apego muito na estratégia, porque, novamente, se vocês querem ser negociantes de ouro de sucesso, vocês coloquem na cabeça, eu tenho que ser um estrategista, eu tenho que entender o seguinte, tem o leilão, tem a compra de balcão, tem essa compra de cautela. Você pode fazer, até ficar com dúvida ali, o que seria uma recolocação no mercado. O que é isso? Você revender a joia. Por exemplo, você pegou uma joia, você de repente limpou ela, colocou uma pedrinha, tal, etc, tal. Vendeu ela. Você está revendendo, né? Ou você pode até fundir e fazer a operação dentro do metal. Então, quando você tem todo o leque de opções com estratégia, você vai escolhendo qual o melhor formato. A gente recebeu, por exemplo, muita pergunta do seguinte: eu posso fazer o leilão do Brasil inteiro? Pode, só que tem que ter estratégia. O custo do seu deslocamento, o risco do seu deslocamento vai compensar? Qual o tamanho do seu lote? Se você for comprar a cautela, tem risco. Né? Ou seja, tem riscos de você ter feito uma análise errada do contrato, ter calculado errado. Então, para tudo exige processos. Risco vai ter em tudo, tá, gente? Se vocês estiverem no mercadinho, tem o risco de vencer todos os produtos. Se você
tiver, sei lá, uma roupa, vai passar a moda e de repente ninguém vai querer nem dar das suas roupas. Então, Risco de atravessar até uma rua e ser atropelado, né? Se não olhar para os lados. pois é. Então, quem não quer risco, não adianta, não vive, porque a vida, ele é o risco repleto. Então, todos esses encaixes, pessoal, de estratégia, você vai encaixar de acordo com o seu capital de giro, porque a gente fala sobre capital de giro, a gente fala sobre a própria tributação, formalização de todo esse processo, a própria estratégia de revenda de joias. E aí, dentro de margens, né, todos aqui devem estar assim, pô, mas quanto que eu consigo ganhar? Né? O que dá para ganhar de fato? Na joia, pessoal, eu acho que assim, a joia, ao meu ver, tá, Jax? Eu quero depois saber sua opinião. Mas eu vejo como a joia é uma expressão de arte do ouro, né? Ali, você pega... Uma barrinha é muito diferente de você pegar um design, uma joia antiga, que pode ter um valor histórico, com uma referência histórica. Então, a gente tem esse caso, por exemplo, que o Ícaro comentou, que a gente está mentorando essa aluna, do qual a venda dela é 3 vezes o valor da compra do leilão. A regra dela é essa, ela não entra em lote que não dê para ela vender por 3 vezes. Mas eu também conheço, e a gente tem aluno que também não pensa assim, não. Eu falo assim, pô, eu prefiro girar mais e abrir ali uma margem mais de fabricante, de joia, alguma coisa assim nesse sentido, né? Então, cada estratégia tem seu encaixe, mas que dá dentro da estratégia para viver bem, sem dúvida nenhuma. Jax, para quem está aqui, né, conhecendo o ramo agora, ou até adentrando na questão do leilão, da revenda das joias, e até considerando o cenário atual, né? Não precisa abrir especificamente a tua margem, sei que isso é muito pessoal de cada um, mas o que você acredita que são margens a nível de mercado, assim, dentre as opções? Então, no negócio como um todo, eu tenho conseguido perceber margens que começam com o famoso 1%, o famoso troca dinheiro, praticamente, né? E a gente consegue alcançar até 100% em algumas operações, 150% em algumas operações, né? É muito variável, tudo varia, né? Às vezes a gente faz um leilão com um determinado objetivo e paga mais caro, tem uma margem menor para poder ter lá a mercadoria no estoque, né? Às vezes o objetivo é função, às vezes o objetivo realmente é construir o estoque para você revender. Então, depende muito do objetivo, do momento que a gente está vivenciando ali no nosso negócio, mas as margens são variáveis, né? Eu já consegui uma negociação de 200%, né? Mas o meu foco, ele é giro rápido, Aí, né? exatamente. Porque quando eu comecei no ouro, eu comecei com o giro rápido. Eu comecei, pega tudo, tira as pedras, funde e vem. Vamos para o próximo, entendeu? Então, por exemplo, eu estou com um braceletezinho aqui, não sei se dá para vocês verem. Opa, fantástico, hein? Gostei do Sobe mais um braceletezinho e uma pouquinho. lapa aí. Aí, Muito bonito. lindo, trouxe lindo. Já está vendido, já está vendido. Mas eu já derreti uns 5 desses. Uns 5 desses. E sabe o que é engraçado também? Lá no nosso perfil, eu fiz um destaque que se chama transparência, para as pessoas entenderem de onde vêm as nossas joias e do porquê a gente vende com preço competitivo. Quem é o Jax? Quem é a Camila? Quem é o Outlet de Joias? E que preços são esses, né? Porque a gente realmente oferece um preço competitivo, né? Então, fiz um destaque lá chamado transparência. E aí eu mostrei a nossa história, de onde vem as nossas joias. Eu tirei uma foto lá eu pegando as joias lá na Caixa Econômica e construí vários vídeos com a história do nosso negócio, né? Mostrando que no passado a gente fundia e depois de perceber joias que a gente estava fundindo com muita qualidade, como essa daqui e outras que eu tenho aqui com diamante, né? A gente passou a fazer a revenda, a recolocação das joias. E é assim, é por isso que eu tenho um preço competitivo e é por isso que eu quero a confiança da minha cliente, porque todas as minhas joias, todo o meu estoque tem um lastro.
é lícito, é de origem lícita, né? Então, meus clientes podem ficar tranquilas com relação a isso também, né? Pois é. Então, é exatamente isso. As margens, muito variáveis, né? Vai lá em cima, vai lá embaixo, né? E as possibilidades são enormes, são gigantes. Mas dá para viver confortavelmente, que eu sei que você é amante da boa vida, viajante, é gostador de vinho, de charuto. Eu Eita, tô tem que aqui, Tenho dever combinar de isso com o casa. parceiro. Quando eu for pro Rio de Janeiro, acho que a gente tem que ter uma rodadinha aí de charuto e vinho, viu? poxa, olha só, eu estou degustando aqui um vinhozinho, Olha acompanhando aí. vocês, e estou com esse daqui dominicano para acender daqui a pouco. Legal, Eu legal. sou Pois amante. é. Ô, Ica, eu vou fazer o seguinte, ó, já deixar o convite aqui pro Jax, se você aceitar, acho que a gente tem que fazer uma live com cada um com o seu charuto e com o seu vinho. Nossa, isso aí ia Eu ser fenomenal. duvido. Topa? Podcast. Topa? Eu topo. Fechou, Eu Pois fechou. topo. Tá é. marcado. Então, para quem pergunta, né, se é possível viver da compra e venda de ouro e joias, está aí, Jacques, uma prova que, como ele falou, Maurício, no início da live, ele é formado em Direito, bacharel em Direito, né, vivia da sua profissão de investimentos e de joalheria, né, a venda de joias. E a venda de joias antes era a terceira fonte de renda dele, né, era um complemento de renda e hoje se tornou a principal fonte de renda. A Enfim, é principal, bem sem interessante. dúvida. E é Maravilha. o engraçado que eu sempre gostei de vender, né? Eu já tive vários comércios ao longo da vida, eu só tenho 34 anos, mas desde os 19 eu tenho comércio, desde os 14 trabalho no comércio da minha família, então eu sempre gostei de negociar. E só quando a gente começou a negociar joias que eu senti prazer em negociar. Vocês acreditam nisso? Eu não sabia que eu gostava disso. Pois é. Eu senti um vazio em tudo que eu já negociei na vida, eu senti um vazio. Era só isso. Aqui me dá prazer, me dá prazer. Então, quando eu acordo e vejo uma mensagem 7 horas, 8 horas da manhã de uma cliente, eu respondo na maior alegria. Quando a cliente me manda meia-noite, a 1 hora da manhã, eu também respondo na maior alegria, porque eu amo isso. E é Nossa, fantástico. sensacional. É Que maravilha. fantástico. Não, Eu só sensacional. tenho Sonho não tem realmente que preço, já. Você agradecer ter a essa vocês. vida boa, assim, e você gostar do que faz, você me lembrou muito, já, que a própria história do Ícaro, né? Quando começou ali como dentista, né, Ícaro? E ele já em conversa, né? Enfim, a gente batendo papo no escritório, tomando uma cervejinha, ele comentou, falou, Maurício, cara, parece que foi uma conexão, sabe? Algo que quando eu me envolvi com a joia é como se eu tivesse descoberto um propósito ali, né, Ícaro? Pois é, tem uma história engraçada, Jacques, que uma vez eu estava atendendo um paciente, tinha algumas agendas aí de alguns pacientes, né, no consultório, e aí um cliente meu, de joia, eu estava em uma cidade chamada Santa Cruz, cidade onde minha família mora, onde eu morava antes, né? E aí o cliente era de Natal. E eu tinha um consultório odontológico lá em Santa Cruz. Aí eu estava lá atendendo, no tempo eu acho que eu nem tinha clínica ainda, estava atendendo uma clínica de outra pessoa. E tem alguns pacientes agendados, e aí um cliente me manda uma mensagem, né, querendo um par de brinco, próximo ao Dia dos Namorados e tudo mais. Rapidamente, Maurício, eu fiz a conta, Jacques, fiz a conta de quanto eu ia ganhar no consultório naquele dia e quanto eu ia ganhar na venda daquelas joias. É, exatamente. Me desculpem, mas eu cancelei toda a minha agenda, terminei meu paciente ali, entrei dentro do carro e fiz carreira para Natal. Na, remarca aí todos os pacientes, enfim, porque de fato, além de eu ser realizado, né, com o que eu faço, com a compra e a venda de ouro e joias, tinha muito amor por isso e assim, não tinha o mesmo amor pela odontologia. Os meus amigos e colegas aí dentistas que me perdoem, mas essa é a verdade. Essa é a verdade. Os dois cliques, hein, E, Ícaro? Financeiro, todos os benefícios que te deu, liberdade geográfica de viajar, trabalhar, enfim, poder operar o leilão. Então, quando as duas coisas se exato. encontram, cara, eu acho que é Exato. uma bênção na vida, né? Eu não sou muito de rotina, de escritório e tudo mais. Até
visito, mas para ter essa rotina, sabe? Como eu tinha lá dentro do consultório, eu me sentia enjaulado, preso dentro do consultório. E odontologia é um trabalho muito mecânico, né? Assim, você tem que estar muito concentrado, porque você está lidando com vida, com saúde, enfim. É uma responsabilidade muito grande, né? Mas assim, eu realmente não estava feliz com aquilo e já negociava, já vendia algumas joias, até que eu tive que jogar o chapéu do outro lado do muro e realmente abrir mão para começar de fato a me dedicar, né, e viver da compra e venda de ouro e joias. Inclusive, vou falar muito sobre isso, né? Até deixar aqui, já tá finalizando aqui o horário, mas vai encerrar certinho? vamos encerrar. Se quiserem, eu encerro e depois a gente volta. Se o pessoal Show, gostar, acho que é quiser gostar do legal. A papo, a gente gente encerra volta. e depois fica ligado. Mas só para deixar esse recado aqui, daqui a 2 dias, né, quinta-feira, às 8 horas da noite, nós teremos um evento, que é o evento Segredos de Ouro, onde eu vou compartilhar um pouco dessa história com vocês, de toda a minha trajetória, de como eu obtive sucesso, né, nos leilões da Caixa Econômica, como eu arrematei mais de 10 milhões de reais no ano passado, só operando em leilão, né, só operando em leilão de joias da Caixa. Então eu vou falar muito sobre isso, falando também sobre precificação de joia, aquele cálculo, bendito cálculo que Jacques falou aí no início da live, que antes tinha dificuldade em precificar. A gente vai falar também sobre isso na live. Enfim, eu queria até agradecer a todos que estão aqui, né? Jacques, muito obrigado. Mas eu queria só encerrar e voltar. O que é que vocês acham? Pessoal, entra de novo que eu vou dar uma aula de graça hoje. Então entra de novo que hoje vai ser 0,800. Pode entrar aí. Maurício, era bom você sortear 1 grama de ouro agora, né? Não. Sortear não, é aula de graça. Valeu. Eu vou encerrar e vou voltar. Só um instante.